Uma vez estamos aqui olhando para 1 Timóteo, e só para lembrar, né, a carta de Paulo a Timóteo, uma carta pessoal e que é como se fosse recomendações de um discipulador ao seu discípulo e que na ponta o discípulo dele tem um grupo. E talvez essa seja a chave de leitura da carta. Então, essa é a primeira leitura que se faz de uma carta dessa. Eu estou chovendo no molhado, porque todos vocês são conhecedores, né, dessas normas, né, de leitura bíblica, que o texto tem que ser lido na perspectiva dos ouvintes originais. Só vale a leitura quando o entendimento nosso é feito a partir da perspectiva de quem recebeu o texto bíblico e assim como ele entendeu. O encontro passado eu trabalhei o capítulo 3, fui até o versículo 7, mas o versículo 8 ao 12 é bem parecido. Então, por conta de ser parecido e as regras serem praticamente as mesmas, eu vou me restringir apenas ao versículo 14, 15 e 16 e até o 16. Exatamente. E aí eu levanto uma questão extremamente interessante aqui, Shirley, que uma das dificuldades que nós temos no discipulado é ajudar as pessoas que nós estamos discipulando a entender o que é igreja. E foi exatamente esse o ponto que Paulo levantou nos versículos 15, 14, 15, 16. Ele diz assim no versículo. Tem uma voz aí no fundo, eu não sei de onde é que é. Aqui tem microfone aberto. Da Ismênia. A Ismênia, Ok. O texto começa assim, no 15, 16, 17. 14, 15, 16, 16. 14, 15, 16. Diz assim: escrevo estas coisas a você. E esse é o ponto inicial que a gente tem que entender. Ele está falando para Timóteo, a orientação é para o discípulo. Esperando e vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, você saberá como deve. Agora vem a chave de leitura. Proceder. Então, nesse contexto, como o assunto anterior que nós trabalhamos no capítulo tem a ver com procedimento, e aquele procedimento tinha a ver com os discípulos de Timóteo, agora o que ele vai dizer tem a ver com ele. É como se ele dissesse assim: você só pode discipular as pessoas ensinando aquelas características ideais do versículo 1 até o versículo 13, se você for exemplo no que eu vou te falar. De modo que ele coloca como pano de fundo agora a igreja. Mas a igreja aqui não é o ponto principal. O ponto principal é o proceder. É o proceder de Timóteo. Então, essa é a questão inicial da conversa. E aí, o foco, o ambiente, o espaço onde ele deve proceder é na igreja.
E eu vou te falar, viu? É muito complicado, muito difícil a gente discipular pessoas e levá-los a ter uma compreensão correta do que é a igreja. E, às vezes, Jaziel, a gente discipula as pessoas contra a igreja, ao invés de discipular a favor da igreja. É lógico que eu vou misturar aqui igreja organismo com igreja institucional, eu vou misturar as coisas, eu sei que não dá para misturar, mas para o meu fim eu tenho que misturar, porque tem hora que eu não sei diferenciar. Por isso que eu respeito em todas as dimensões a igreja. Mas o quê? A primeira coisa que ele vai falar da igreja, mas o alvo dele não é falar da igreja, é falar do procedimento na igreja. Ele vai dizer, a primeira coisa que ele vai dizer aqui, Wesley, é que a igreja tem um único dono. Isso começa por aí. Ele diz assim: mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus. Ou seja, a igreja não é da presbiteriana. A igreja não é da batista. A igreja não pertence a nenhum de ninguém, nem de pessoas. Ninguém é dono de ninguém. De modo que eu estou acompanhando no meu grupo de discipulado, que foi ontem, né? O meu grupo funciona de 15 em 15 dias, um dos grupos, e a pessoa saiu de uma denominação e foi para outra. Meu Deus do céu, ele sofreu, tal, e eu tive que ajudar ele a entender que ele está na igreja, ele só mudou de endereço. Você entendeu? Essa coisa da gente classificar pentecostal, reformado, o presbiteriano, batista, não sei o quê. A gente perde tempo com essa coisa rasa. A igreja é de Deus, e estamos conversando, tem um único dono. Qual? Não sei. Eu só sei que isso tem um único dono. E não é a placa que é dona. Não é o fulano de tal que é dono. A igreja é de Deus. E pronto. Essa é a regra número 1. A regra número 2, ou, aliás, a segunda coisa que a gente precisa ajudar as pessoas que a gente está discipulando a entender, é que a igreja é um novo povo de Deus. Ou seja, uma grande família. Porque a expressão casa quer dizer isso, uma grande família. E eu preciso fazer as pessoas entenderem isso, eu preciso ajudar as pessoas que eu estou discipulando a entender que não existe hierarquia. Somos todos irmãos. E tem só um cabeça. O resto é tudo membro. Ah, mas o reverendo caixa-prego, todo mundo somos iguais. Ele tem um título institucional que, sei lá por que deram para ele esse título, mas não vale absolutamente nada. Você entendeu? Por quê? Porque na igreja de Deus, que é a casa de Deus, que é a família de Deus, nós somos todos iguais. Amanhã eu vou ter o privilégio de estar com o meu amigo, que é meu bispo, o poderoso chefão que manda aqui em Santa Catarina e Paraná. Eu falo com ele como
membro normal da igreja. Não estou dizendo que eu estou faltando com respeito. É porque ele é meu irmão. Você entendeu? Quando a gente for tratar de questões institucionais, aí eu uso o vernáculo institucional. Mas fora isso, meu amigo, quando as pessoas me chamam de pastor no grupo de discipulado, eu digo, para com isso. Você entendeu? Porque é a casa, é a grande família. Eu preciso discipular as pessoas para elas terem essa compreensão, para não cair no laço do diabo, nessa perspectiva de hierarquização, de um maior do que o outro, porque são todos irmãos. E Jesus, aliás, a Bíblia diz que não há grego, nem judeu, nem sei lá, não há ninguém. Está todo mundo nivelado, louvado seja o nome do Senhor. A terceira coisa que o Paulo levanta aqui é que essa igreja, que tem um único dono, que é uma grande família, ela é uma realidade espiritual. Uma realidade espiritual. Olha a frase, a igreja do Deus vivo. E essa palavra vivo, ela dá essa dimensão de que o corpo de cristãos que congregam em qualquer que seja o endereço, e eu estou no endereço, Wesley está no outro, Zé do Prado está no outro, Eduardo está no outro, a Ineida está no outro, a Miroca, cada um está no seu endereço, mas ali é a igreja de Deus, a grande família, e é uma realidade espiritual. Temos que ter uma certa, eu vou usar entre aspas, uma certa reverência. Você entendeu? Não estou dizendo que a gente tem que ter reverência à denominação, mas a reverência à igreja. Nós temos que ter muito cuidado quando fala da igreja. Muito cuidado mesmo. Podemos estar incorrendo num negócio terrível de julgamento do Senhor. Porque a igreja do Deus vivos quer dizer que ela é uma realidade espiritual, que se nutre da graça. Você entendeu? Então, não foi eu que criei a igreja. Eu lembro, Jaziel, quando eu saí da quadrangular, um amigo, né, muito generoso, chegou para mim e disse, não, Josa, você tem que pedir uma indenização. Aí eu disse, quanto mais ou menos? Ele diz, olha, aí ele somou, jogou os números para lá, para cá, não sei o quê. Ele diz, olha, uns 60 mil, isso há 10 anos atrás. Aí eu digo, rapaz, essa igreja me tratou tão bem, me pagou um salário excelente. Você acha que eu vou fazer isso? Nunca. Não, você deve. Eu digo, não, eu que devo essa igreja. Eu que devo. Eu prestei um serviço ministerial para ela durante 14 anos e tudo bem, tinha uns corintianos lá enchendo o saco aqui e acolá, mas no geral me tratou tão bem, meu Deus do céu. Você entendeu? Eu vou exigir o quê? É uma realidade espiritual, eu tenho reverência, eu tenho que devolver. Né? Eu tenho que devolver. E é muito interessante, Jazel, porque quando eu saí, o tesoureiro do Estado, da convenção, me chamou e diz, olha, tem um estoque de material aqui e você deve pegar porque esse material é seu. Eu digo, não, não é meu, não. Foi pago com dinheiro da igreja, da convenção, então eu não posso pegar. Não, nós queremos doar a você. Pode pegar. Eu digo, não, se você levar lá em casa, eu recebo, mas eu vim pegar aqui, isso eu estarei usurpando. E aí ele colocou num caminhão, Wesley, trouxe aqui em casa. Rapaz, eu sou muito fã desse cara, muito fã, muito fã. Foi muito generoso, lógico. E aí, como ele trouxe para cá, foi uma doação, me ajudou bastante.
Eles pagaram meu salário ainda 6 meses. Depois que eu saí de lá, ainda pagaram meu salário, um salário altíssimo. Você acha que eu não vou adorar essa igreja no sentido, no sentido de respeito, não adoração no sentido idolátrico? Tá parecendo a Assembleia de Deus, viu? Ah, então, a terceira coisa é isso: a igreja é uma realidade espiritual. Eu não posso tratar a igreja como um mecanismo. Você entendeu? Eu não posso tratar a igreja como uma organização. Eu não posso ter esse olhar. As pessoas que a gente discipula, eles têm que ver a igreja como um lugar de encantamento, como um lugar de nostalgia. Você entendeu? A gente tem que tentar construir essa coisa bela. Ah, não, tem muitos conflitos. E daí? É porque tem ser humano. Mas a igreja de Deus, a grande família, é uma realidade espiritual. E é assim que eu tenho que ver. É a igreja do Deus vivo. Você entendeu? E a última coisa, a quarta, que eu acho muito forte, é o meio de expor e sustentar a verdade. É incrível, Jaziel, porque dentro da nossa tradição, não seria a verdade que é fundamento da igreja? Em tese, é a verdade que é fundamento da igreja. Mas aqui está dizendo assim, ó, no versículo 15, com muita clareza. Ó, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Gente, eu não sou coluna e fundamento da verdade, a igreja é. Mas no sentido aqui é que a verdade revelada está sustentada pela igreja. A igreja é o ambiente onde a verdade revelada se move. É nesse sentido que o texto está dizendo. E é interessante que quando John Stott ele fez uma observação sobre essa questão, eu não sei se foi o John Stott, honestamente eu não lembro. Ele disse que, ou ele, ou talvez tenha sido MacArthur, ele diz que a igreja sustenta a verdade de modo que não cai por terra sobre o peso da heresia. O fato da igreja sustentar a verdade, ela também se sustenta, e aí ela não cai sobre o peso dos falsos ensinos e das heresias. É 2 pesos e 2 medidas, né? A igreja sustenta a verdade e a verdade sustenta a igreja. Viu que coisa mais misteriosa, né? Mais grandiosa. Outra coisa que eles falam, agora eu volto a dizer, não sei se é o Stott ou é o MacArthur, um desses dois caras, ele diz que a igreja mantém a verdade às alturas, de modo que não fique escondida do mundo. É como se levasse a lamparina para o velador, para deixar muito clara, para iluminar. Então, a igreja que faz isso é uma imagem espetacular. Na verdade, essas 4 coisas que a igreja tem um único dono, a casa de Deus. Segundo, que é a grande família. Terceiro, que é uma realidade espiritual. E quarto, que sustenta a verdade. É simplesmente matéria
do nosso discipulado, como foi do discipulado de Paulo a Timóteo. Essa é a nossa tarefa como discipulador. Nós precisamos estar trabalhando as pessoas nesse sentido. Eu tenho uma pessoa no meu grupo, tinha uma pessoa no meu grupo, na verdade não tem mais, que ela era desigrejada. Aí eu falei para ele, Ivone, eu digo, olha, para você ficar no meu grupo, você tem que ter uma igreja. Você precisa... não, mas a igreja... Eu digo, mas qual igreja você está falando? Da tua experiência isolada, tem 3.000, 4.000 igrejas aqui na cidade, cara. Será que nenhuma é suficientemente cabra sem vergonha? Enfim, ele procurou uma igreja, congregou, ficou no meu grupo bastante tempo mesmo. Aí teve que mudar de cidade enfim. Ok? E, na verdade, um dia eu vou convidar o Wesley aqui. Eu tenho um grupo de discipulado, Jaziel, que é um de cada igreja. Porque os pastores sugeriram que eu acompanhasse a pessoa, discipulasse, então eu coloquei. O grupo é assim, de vez em quando chega um, sai, aí entra outro. Ele tem bastante tempo, hoje está com mais ou menos 7 pessoas. Aí, a partir do mês retrasado, meu filho entrou no grupo também. E, enfim, ele não muda muito, mas está por circunstâncias diversas. Alguém sai, outro chega. Tem todo um critério para as pessoas entrarem, né? Não é um grupo de pastor, não é um grupo de líderes, é um grupo aberto, um grupo de discipulado. Uma hora eu vou chamar o meu amigo Wesley para vir aqui, e ele traz o lanche, porque o lanche alguém tem que trazer, né? Eu só dou o cafezinho preto e com raiva ainda. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de mais uma vez olhar para um texto tão singelo e que, ao mesmo tempo, nos remete não só à compreensão do que é a igreja, mas em como proceder. E o proceder aqui, a gente não vê o que é, mas tem a ver exatamente com o que foi descrito nos versículos 1 até o 7. É assim que devemos proceder, na casa de Deus. Portanto, Senhor, nos ajuda a entender, primeiro, que a igreja tem um único dono, que é o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender que a igreja é uma grande família, onde não há hierarquia, todos são discípulos do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender que a igreja é uma realidade espiritual, é a igreja do Deus vivo. E também, Senhor, nos ajuda a entender e viver isso, que a igreja é a sustentação da verdade, porque pela verdade ela é sustentada. Nos ajude, Senhor, a ter essa compreensão e ser parte, não só dessa compreensão, mas também expressar isso em procedimento, assim como Paulo orientou a Timóteo. É dessa forma que oramos, pois é assim que cremos, e assim seja. Amém.